Olá, começa agora mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. E hoje a gente fala sobre o controle penal da loucura. Quem apresenta a dissertação é a mestra em Direito, Estado e Constituição, Renata Dornelles. O Círculo Alienista, reflexões sobre o controle penal da loucura. Dissertação apresentada à banca examinadora do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito, Estado e Constituição, sob a orientação da professora doutora Ela Ieco Volcomer de Castilho. E para debater o tema, estão aqui no estúdio o doutor em Direito Constitucional, Cristiano Paixão, e o doutor em Saúde Mental, Regis Barros. Obrigada, doutor Cristiano, pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Obrigado pelo convite para debater um tema tão importante quanto esse. Obrigada, doutor Regis. O prazer é meu estar aqui com vocês. E para você de casa entender melhor o assunto, confira agora um rápido resumo da dissertação. A pesquisa faz uma análise crítica e interdisciplinar sobre o tratamento que o direito penal dispensa aos chamados loucos infratores, por meio do juízo de periculosidade e dos institutos da medida de segurança e da internação compulsória. Recupera elementos essenciais da história da psiquiatria e da criminologia para verificar como integram o campo jurídico e justificam internação por tempo indeterminado, transformando-a em uma espécie de prisão perpétua. Renata, seja muito bem-vinda aqui ao Academia. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de apresentar o meu trabalho, a pesquisa. A gente nunca teve um tema assim tão diferente aqui no programa. Eu queria até que a gente começasse explicando o que seria esse controle penal da loucura, Renata. Pois é, o que a gente chama de controle penal da loucura é justamente o tratamento que o direito penal dá para as pessoas, os chamados loucos infratores, as pessoas que cometem alguma infração penal, mas que são consideradas portadores de transtorno mental ou doentes mentais. Então, é justamente o estudo sobre qual é o tratamento que o direito penal dispensa a essa população que se diferencia da população comum, vamos dizer assim. E o que te despertou a vontade de estudar um tema tão diferente como esse? O interesse por esse tema surgiu já há alguns anos, a partir de uma experiência profissional em que eu tive contato direto com pessoas submetidas à medida de segurança de internação. À época, eu atuei na coordenação do sistema penitenciário do Distrito Federal e, desde o princípio, a situação daquelas pessoas me comoveu muito. Eu percebi de plano que tudo que se relacionava com aquela população de internados assumia um tom de improvisação. Desde as instalações físicas onde eles permaneciam, era uma ala improvisada dentro de um presídio de segurança máxima. Na verdade, essa ala não passava de um corredor de celas coletivas, sem a estrutura adequada. Então não tinha diferenciação nenhuma com os outros presidiários? Exatamente, inclusive no sentido do próprio alojamento, do espaço de alojamento, né? E também do ponto de vista da assistência em saúde mental, da assistência em saúde integral, que deveria chegar àquela população de uma maneira satisfatória e não chegava. Então, não existia assim um projeto permanente para aquela ala de tratamento psiquiátrico, não existia um corpo permanente de profissionais da área de saúde, tanto do ponto de vista médico, propriamente dito, como do desenvolvimento de projetos terapêuticos. Então, de fato, a rotina daquelas pessoas praticamente não se diferenciava da rotina de um preso comum que cumpria a pena em regime fechado. Isso trazia uma consequência visível e grave, porque raramente, então, aquela população recebia um laudo de cessação de periculosidade favorável, justamente porque não recebia também uma assistência adequada. Não tinha tratamento, evidentemente não tinha resultado. Exatamente. Então, isso acabava formando uma espécie de círculo vicioso em que já não se sabia mais onde começava e terminava o problema. A medida de segurança ia, então, se perpetuando ao longo dos anos, 15, 20, até mais de 30 anos, se transformando numa verdadeira prisão perpétua, no sentido figurado, né? E eu pude perceber também que essa realidade não era uma realidade somente do Distrito Federal. Esses problemas se repetiam em quase todas as unidades da federação, inclusive naqueles estados que contavam com um hospital de custódia organizado numa estrutura autônoma, né? Então, problemas como essa aparente cronificação dos pacientes, que não apresentavam diferenças de comportamento, não apresentavam melhora, por assim dizer,
esse excessivo processo de institucionalização que a gente visualizava numa baixa autonomia daquelas pessoas e numa capacidade muito incipiente de retornar, então, ao meio aberto, à convivência social, né? E isso despertou meu interesse, mexeu, né, despertou uma curiosidade, um interesse e até uma necessidade de entender melhor aquela situação. A metodologia, então, além de bibliográfica, que é o normal, você deve ter estudado também essa parte mais histórica, você também teve casos práticos, então, que você trouxe para a dissertação? Eu trouxe algumas experiências, algumas pesquisas, alguns estudos empíricos, mas de forma indireta. Eu acabei trabalhando também com um pouco da questão da saúde mental, então eu trouxe, por exemplo, alguns estudos de caso, mas que foram realizados em outros contextos de pesquisa por profissionais da área de saúde, psicólogos, principalmente psicólogos ligados ao programa PAI-PJ, que é um programa que oferece uma proposta alternativa ao que existe hoje no Brasil. Então, são já experiências que já têm alguns anos, exitosas nesse sentido. E eu achei interessante buscar alguns estudos de caso e integrar na minha argumentação geral da pesquisa, no sentido de corroborar, então, que é possível, sim, oferecer um tratamento mais humanizado, um tratamento diferenciado, que resgate a subjetividade daqueles pacientes, né? E uma outra pesquisa empírica que eu tomei emprestado, né, que eu uso como referência indireta, aí já é no livro, porque na verdade, essa pesquisa foi publicada depois que eu havia defendido a dissertação, então ela entra já no formato do livro, que é um censo penitenciário, o censo 2011, que foi coordenado pela doutora Débora Diniz, uma parceria da ANIS, que é o Instituto de Bioética, com o Ministério da Justiça. Então, na verdade, além da excelência, da abordagem científica que esse trabalho tem, que traz dados quantitativos e qualitativos importantíssimos, eu considero ele um trabalho central para quem quer hoje abordar esse tema. Porque, pela primeira vez, o Brasil, então, organizou dados oficiais a respeito dessa população, o perfil dessa população que hoje se encontra nesses estabelecimentos prisionais. Tá certo. Vamos conferir, então, agora, Renata, quais livros você indicou e foram usados também na sua dissertação. Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, de Luigi Ferrajoli, editora Revista dos Tribunais. História da Loucura na Idade Clássica, de Michel Foucault, editora Perspectiva. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, de Alessandro Barata, editora Instituto Carioca de Criminologia. Como você disse, Renato, a sua dissertação, então, virou um livro, O Círculo Alienista, Reflexões sobre o Controle Penal da Loucura, e você acrescentou medidas de segurança e internações compulsórias. Então, teve uma atualização. Teve uma atualização, pesquisas que foram publicadas depois que eu havia defendido, mas que eu achei centrais, como essa que eu mencionei, da doutora Débora Diniz. E essa é uma matéria que tem sido regulada muito por normas em sentido amplo, por portarias ministeriais, interministeriais, recomendações de conselhos superiores de justiça. Então, na verdade, houve também necessidade de atualizar porque foram editadas novas portarias e algumas decisões de tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que foram muito importantes e inovadoras, e eu acabei incluindo também no texto. Tá certo. Renata, então fica à vontade para apresentar o resto da sua dissertação para a gente. Obrigada. A pesquisa, então, na verdade, ela foi organizada em torno de 3 grandes eixos temáticos, né? Eu recupero um pouco as histórias da psiquiatria do Michel Foucault, com o sentido de entender melhor como é que isso tudo aconteceu lá no passado. Trabalho com a doutrina penal e com a criminologia como uma referência teórica e trabalho um pouco com a saúde mental. Um pouquinho da história da psiquiatria, um pouquinho da história da reforma psiquiátrica e o discurso atual da saúde mental. Eu chego à conclusão, então, que o Instituto da Medida de Segurança e as internações penais compulsórias, mais especificamente o Instituto da Medida de Segurança, ele não se legitima. Ele não se legitima nem do ponto de vista interno, do próprio sistema jurídico, vamos dizer assim, e nem do ponto de vista externo. Dentro da sistemática interna, eu acho que ele entra em contradições profundas com
com a própria Constituição. O que sempre se fala, o que salta aos olhos quando se fala em medida de segurança é justamente o indeterminismo temporal da medida de segurança, e isso fere, de fato, o princípio da proibição da prisão perpétua, né, já que eu considero que a medida de segurança tem uma natureza de sanção penal, sim, estrito sensu, representa restrição de direitos fundamentais, restrição de liberdade. E eu acho que também ela conjuga princípios da teoria da pena justamente para tentar garantir ali algum balizamento no sentido das garantias individuais. Isso acaba gerando uma antinomia muito grande normativa, porque em alguns tópicos de norma você vê que a teoria da medida de segurança abraça a teoria da prevenção e em outros momentos ela busca a teoria da pena para contornar. Então, acho que isso gera várias antinomias e uma contradição fundamental. Por mais que se tente fazer conformações normativas, por mais que seja possível que hoje, como existe de fato, decisões importantes dos tribunais superiores no sentido de dar uma interpretação conforme a Constituição, eu acho que existe uma contradição básica na norma que é fundamental e que jamais vai poder ser superada por nenhum tipo de conformação, que é justamente a necessidade de buscar balizamentos da pena para ter uma funcionalidade constitucional. E do ponto de vista externo, acho que a medida de segurança não se legitima, porque ela implica a adoção de uma filosofia antropológica, de uma filosofia do homem que enxerga no homem uma pessoa sem autonomia. Ou seja, é quase como se enxergasse um homem sem a sua própria humanidade, né? No sentido de que a autonomia é que define a humanidade do ser humano. Então, ela abraça a teoria da periculosidade. A periculosidade é um conceito que implica na falta de autonomia. Então, acho que, na verdade, é como se o direito estivesse criando um novo homem, diferente dos outros, e eu penso que é o contrário, que é o homem que tem que criar um novo direito. Então, esse estado de coisas permanece no direito brasileiro, com toda essa interpretação que eu dou, em crítica, e faço toda essa análise, mas eu acho que a permanência desse instituto entre nós é ainda um resquício de uma síntese paradigmática que foi formada no final do século XVIII, já ali no início da psiquiatria inaugural, da psiquiatria leninista, quando, então, a medicina psiquiátrica trouxe uma inovação que era afirmar que a loucura era uma doença, portanto, tratável, curável, e, pela primeira vez, transformou a própria internação em fator preponderante de cura. A partir daí, houve um acerto com o direito, no sentido de que isso precisava também começar a ser discutido no plano dos direitos individuais, e o direito, então, criou uma síntese exigindo que toda internação fosse precedida de um processo de interdição e a pessoa, então, submetida a uma tutela e curatela. A alienação do sujeito moral pode e deve coincidir com a alienação do sujeito de direito. Tá certo. Obrigada pelas explicações, Renata. Obrigada. A gente faz agora uma rápida pausa, então. No próximo bloco tem debate, não saia daí. O Academia está de volta e agora a gente começa o debate. Estão aqui o doutor em Direito Constitucional, Cristiano Paixão, e o doutor em Saúde Mental, Régis Barros. Doutor Cristiano, posso começar com você? Claro, eu queria dizer que eu gosto muito desse trabalho, gostei muito do tema da tese, e uma coisa me chamou a atenção, é a questão temporal que você se referiu na sua exposição. Eu li uma vez um relato de um psicólogo forense que foi convidado para ir à prisão de Guantánamo. Ele trabalhava com presos condenados à morte, corredor da morte no Havaí, mas ele falou que ele não conseguiu trabalhar em Guantánamo, que era muito pior. Porque ele falava, lá, nos meus condenados à morte, nos da prisão perpétua, eles têm um horizonte temporal. Eles estudam o processo para tentar reverter a condenação, para tentar conseguir um indulto, para tentar, eventualmente, comutar a pena, mas eles têm um horizonte de tempo. As pessoas de Guantánamo, isso é uma verdade, como elas não estão formalmente denunciadas, elas vivem num mundo fora do tempo. E nós sabemos que a relação entre tempo e espaço é a relação que nos constitui como seres humanos, constitui nossa subjetividade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua percepção em relação aos portadores de sofrimento mental. De fato, hoje já existem pesquisas, vamos falar da realidade brasileira, né? Por exemplo, o censo coordenado pela doutora Débora Diniz já traz dados qualitativos sobre essa questão. Então, já se sabe que dentro do universo, hoje são 4.000 pessoas recolhidas em estabelecimentos de custódia no Brasil e tratamento psiquiátrico,
E dentre essa população existe aí, a gente pode até dizer, uma minoria, claro que sempre significativa do ponto de vista de que é preciso levar a elas uma garantia de direitos fundamentais, mas já é uma minoria que ultrapassa, então, esse indeterminismo que sempre se falou da medida de segurança de mais de 30 anos, nesse sentido. Então, a maioria das pessoas fica mesmo circunscrita a um prazo menor e hoje a gente vê que existem decisões já e recomendações no sentido de que a execução da medida de segurança não deve ultrapassar pelo menos o máximo da pena combinada em abstrato. Agora, é interessante porque existe também uma outra questão que ela é pouco visualizada nesse tema, que é o fato de a lei estabelecer também um prazo mínimo para a internação, que é de 1 a 3 anos. E esse prazo mínimo pode ser tão ou quão prejudicial como a falta de um teto máximo. Porque para o portador de transtorno mental, por exemplo, que pode ter praticado um delito de menor potencial ofensivo, ser obrigado a permanecer numa internação manicomial por 1 ano pode trazer prejuízos irreversíveis. Pode sair pior. Pode sair pior e os prejuízos podem ser reversíveis. 1 ano de internação manicomial para uma pessoa que tem se acometida de um sofrimento mental, as consequências são inimagináveis. Então, é interessante que a lei também, nesse sentido, faz uma opção a priorística, sempre no sentido da defesa social. Perfeito. Doutor Regis, por gentileza. Renata, te parabenizo pelo seu trabalho, sua construção textual está muito bonita, bem escrita e um tema extremamente interessante. A minha pergunta a ti vem de uma situação extremamente prevalente nos dias de hoje na saúde, sobretudo na saúde mental, a judicialização da saúde. De certa forma, o judiciário, tocando no executivo, sobretudo na saúde, isso tem algumas representações e algumas consequências no cotidiano de unidades de internação, sobretudo unidades de internação em saúde mental, em que aquele leito fica bloqueado, isso tem uma consequência muito grande para a rede de saúde. Aproveitando seu expertise, eu gostaria de escutar um pouco de você, uma reflexão crítica sobre esta situação. Uma pergunta muito interessante, porque justamente acaba dando oportunidade da gente mencionar algumas coisas aqui. Quando se fala, então, que hoje, no Brasil, o universo de pessoas que está recolhida nos estabelecimentos é de 4.000 pessoas, a gente pode imaginar isso. Então é uma população que está razoavelmente controlada, não é um número absurdo, se a gente pensar proporcionalmente no número de habitantes do Brasil. Acontece que existe, de fato, isso. Assim, a cada momento histórico, a gente vê que a sensibilidade em relação à loucura vai se modificando e, em cada momento histórico, elege-se uma espécie de loucura daquele momento. Então, eu entendo que hoje a loucura que foi eleita para ser objeto do controle penal é a loucura drogada. Assim como a gente houve épocas em que foram outras diferenças, hoje é a loucura drogada e principalmente a loucura drogada que se encontra na rua. Pessoas em situação de rua que enfim, são dependentes de drogas lícitas e ilícitas. Então, acho que existe, sim, um alargamento do controle penal sobre a sociedade para uma tentativa de responder a esses conflitos sociais que, na verdade, não são nem de origem penal. Muitas vezes, esses conflitos que se vêem na rua, populações de rua, então, a origem desses conflitos é outra, social, econômica, política. E aí o direito penal entra com uma espécie de judicialização, a mais pesada delas, porque tem a coerção do Estado, né, para tentar resolver esse problema. Me chama a atenção, por exemplo, que o Código de Processo Penal sofreu uma alteração em 2011, dando um novo regime para a liberdade provisória, oferecendo, então, 9 alternativas à prisão provisória. Entre essas alternativas, existe a internação provisória. Então, é uma maneira, até, digamos assim, sorrateira, entre aspas, do direito recuperar uma espécie de medida de segurança provisória que já havia sido ultrapassada com a reforma do Código Penal de 1984. Já se tinha feito essa depuração no sentido de exigir sentença com trânsito em julgado para executar uma medida de segurança. E agora o direito penal, o direito processual penal, recupera isso como uma medida alternativa à prisão preventiva, justamente para responder a situações imediatas e judicializando o conflito social. Acho que isso é um problema grave e precisa ser repensado. Renata, eu queria aproveitar essa sua resposta
que lança um novo problema, que é um problema muito interessante, que decorre do seu próprio objeto de pesquisa. A universidade é um lugar de perspectiva crítica, é um lugar em que se estabelece uma tentativa de instalar uma visão, inclusive, sobre o próprio objeto da pesquisa. E o seu objeto é um objeto que é, por natureza, interdisciplinar. Ele envolve uma relação entre direito e medicina. A loucura é uma patologia para a medicina, o crime é um desvio de comportamento para o direito. No caso do portador de sofrimento mental, esses dois campos estão meio fronteiriços, porque há um laudo médico, há uma decisão do juiz. Como você vê o tratamento dessa relação nos casos que você analisou e as possibilidades desse diálogo entre esses saberes? Exatamente. Há uma discussão doutrinária para se saber se o juízo de periculosidade que é atribuído aos chamados loucos infratores seria um conceito jurídico ou um conceito médico. Então, hoje, a maioria da doutrina assume que é um conceito jurídico que seria definido como a probabilidade de que aquela pessoa vai voltar a delinquir no futuro. Então, na verdade, seria um prognóstico de reiteração criminosa. Apesar, então, de ser um conceito jurídico, porque se fala em crime, crime é norma, né? A psiquiatria não pode trabalhar com normas nesse sentido, a medicina, de modo geral, mas sim o direito. E o que embora, então, seja um conceito jurídico, ela remete à necessidade e à importância de haver um parecer de técnico psiquiátrico. Por sua vez, a psiquiatria forense o que ela pode fazer ali, na verdade, existem também questões discutidas sobre isso, não é exatamente oferecer um prognóstico do tipo que se espera, respostas de quesitações do tipo sim ou não. O que ela tem, de fato, condição de fornecer, segundo a psiquiatria forense, é uma análise de risco de violência. Porém, eu considero que essa interação da perícia, o contato com o paciente, contato médico-paciente, quando ele é feito para fins de perícia, ele é um contato que tem uma limitação natural de tempo e espaço. Então, não se consegue ali naquela dinâmica curta, naquele curto espaço de tempo, apreender a subjetividade daquele paciente. O que acaba acontecendo é uma exacerbação do processo de objetivação da loucura, objetivação do paciente, transformando-o num mero objeto de estudo, despojado da sua subjetividade. Então, nesse sentido, essas novas experiências, os programas do PAI-PJ em Minas, PAI-LI em Goiás, vêm com uma proposta extremamente interessante, a meu ver, um avanço nesse sentido, de trazer uma outra dinâmica de conhecimento da subjetividade desse paciente e, através disso, construir também uma outra relação com o juiz, com o magistrado que vai tomar a decisão, apontando já, então, não apenas um laudo, mas um conhecimento daquela pessoa. Renata, aproveitando um pouco o gancho dessa pergunta, quando nós pesquisamos, quando nós criamos conhecimento, nós dividimos esse conhecimento com os nossos pares de pesquisa, com nossos pares acadêmicos, mas toda pesquisa tem sua função social, isso tem que transcender e chegar à comunidade. Muito se pensa que o paciente psiquiátrico é mais periculoso do que o paciente dito não psiquiátrico, nesse maniqueísmo construído pelo preconceito, entre o normal e o anormal. Na verdade, não. Na verdade, os dados não mostram que o paciente psiquiátrico é mais periculoso. Aproveitando o teu trabalho, eu queria que você comentasse um pouco disto para quem nos assiste nesse momento. De fato, esse conceito de periculosidade e a noção de que, então, as pessoas portadoras de transtorno mental apresentam um perigo social maior é, na verdade, um estigma secular. Eu acho que essa é a base de toda a construção estigmatizada em relação à loucura criminal. Não existe, de fato, pelo menos agora, já existem dados oficiais no Brasil, a partir também dessa pesquisa, comprovando que apenas 76% dos pacientes que estão nos estabelecimentos penais de custódia e tratamento psiquiátrico, aliás, que 76% dessas pessoas estão na primeira internação e não praticaram nenhum delito criminal anterior a essa primeira internação. O que aponta, então, no sentido negativo desse estigma. Porque o que é o conceito de periculosidade? É justamente a probabilidade, um prognóstico de reiteração, de que ela vai voltar a delinquir. E se você pega o universo em que a maioria está numa primeira internação e não praticou um delito anterior, significa, então, que não há ali
que é uma falsa percepção achar que o paciente psiquiátrico é mais perigoso do que o paciente dito, do que o criminoso dito saudável. Controverso, né? Controverso. Renato, nosso tempo chega ao fim, mas eu agradeço muito a sua participação e esse tema tão interessante. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço também aos nossos debatedores. Doutor Cristiano, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, doutor Regis. Obrigado a presença. Bom, e que tal você aí de casa ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa? Se interessou, então mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever este e outros programas, é só acessar o site da TV Justiça, que aparece aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Até semana que vem. Tchau!